Aliás, Carlos Favaro fala neste momento em entrevista coletiva em que o Ministério atualiza as notícias sobre a gripe aviária. Vamos ouvir. Exatos 2 anos, desde o aparecimento daqueles primeiros casos lá no litoral do Espírito Santo, depois aqui ou acolá, foram tendo os casos ocorridos, mas demoraram 2 anos e era inevitável que um dia iria acontecer. O sistema é robusto também, graças à transparência e à força do sistema nos bloqueios. Isso vai ser mais uma contraprova da robustez do sistema brasileiro. Estou muito confiante nisso, estou muito confiante. E não é desejo, é sonho, vontade, é saber o sistema que nós temos na mão. E por que eu disse que é fundamental o papel que a imprensa está exercendo neste processo? Porque na medida que já estamos há 3 ou 4 dias, como é sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias, intensamente divulgando isso, faz com que o sistema se fortaleça. Como, por exemplo, e muitos de vocês me perguntaram à nossa equipe, olha, tem mais 5 casos. É exatamente aí que está a fortaleza do sistema. É que o cidadão comum, aquele que tem a ave de subsistência no quintal de casa, ou numa pequena propriedade, ou nas próprias granjas comerciais, ao ver e ter os sintomas de um animal doente, e o sistema já está com a lupa bastante elevada, todo o sistema olhando, os agentes do Ministério da Agricultura, dos estados, dos municípios, recebe o alerta. A pessoa fala, tem um animal doente aqui. Então a gente vai lá e com total transparência coloca no sistema. É exatamente aí que tem a robustez. E por isso a gente vai conseguir ganhar credibilidade, pela transparência que estamos conduzindo e sempre devemos conduzir, não só nessa crise sanitária, foi assim também no evento de EB, né, do mal da vaca louca, em bovinos, é com total transparência, não tem uma pergunta, não tem uma dúvida que possa ficar de fora, porque ao fazer dessa forma, o mercado, o sistema vai confiar de que o processo foi feito com total transparência e quando chegar o momento de atestarmos de novo que o Brasil está livre de gripe aviária, o mercado vai ter essa confiança, porque acompanhou passo a passo o modelo e a transparência. Voltando então nas amostras que tinha, Goulart, nós tínhamos 5 amostras que estavam em análise. É isso? Pode ir. Isso. Boa tarde, senhoras e senhores. Para quem acompanha, ministro, o senhor falou isso muito bem, para quem já acompanha esse assunto há 2 anos, sabe que nós disponibilizamos um painel em consulta pública que se atualiza 2 vezes ao dia. E o que a gente coloca lá são suspeitas, porque nós falamos de síndrome respiratória e nervosa aguda. Newcastle é uma delas, que a gente teve ano passado. Então, tem Newcastle, influenza de alta patogenicidade, influenza de baixa patogenicidade. Pode ter outras, pode ser bronquite, laringotraqueite. Então, tem um monte de doenças, algumas são de notificação obrigatória, outras não, de doenças respiratórias. Isso é importante. No painel, quando vocês olham, para quem não está acostumado, apareceu lá, está investigação, é uma investigação, não é foco. Quando a gente fala foco, é foco de algo detectado. Para vocês entenderem, é importante para reiterar aquilo que o ministro pediu para vocês. O mundo olha o que a gente faz através dos olhos de vocês. Então, por favor, o que vocês veem lá é investigação. Tá? E tem até a legenda das cores do que significa negativo, positivo. E hoje nós temos 5 investigações. Bom lembrar, ministro, 6. Desde que a gente começou, lá no dia 15 de maio de 2023, todas as semanas, durante esses 2 anos, rodaram investigações, que foram negativando. Ano passado deu uma positiva de Newcastle, graças a esse sistema robusto, que infelizmente deu aquela detecção lá no Rio Grande do Sul. Então lembrem-se disso, por favor. Nós temos 6 investigações em curso com processamento, elas têm diferentes situações de investigação. Dessas 6, nós já temos resultados que podemos atualizar a imprensa, que é importante. Olha, tem um caso lá em Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Já saiu o resultado desse? Passa lá como está o resultado para vocês terem a compreensão. E isso é importante. De novo, essa transparência
e a informação fidedigna que vocês nos ajudam a transmitir para o Brasil e para o mundo vai ser, então, tão relevante que, quando nós anunciarmos que não tem mais casos e cumpriu os 28 dias, e aí, com a ciência, a gente pode atestar, então, de novo, o Brasil livre da gripe aviária, vai dar a chancela da transparência vai acontecer exatamente porque a gente, passo a passo, vai estar informando dia a dia todos os casos, todas as investigações, e não é só agora só aumentou a lupa, só aumenta o foco, mas a gente vai estar sempre dando a total transparência, e é isso que dá credibilidade ao sistema brasileiro. Ministro, dando continuidade. Nova Brasilândia, como vocês viram lá no sistema, é uma investigação em ave de subsistência. O resultado saiu agora, minutos atrás, acabou de sair, resultado negativo. Grancho Cardoso, no Sergipe, subsistência, resultado negativo. Triunfo, que muitas pessoas equivocadamente falaram que era um segundo foco, que não é, porque está dentro do raio de 10 quilômetros de Montenegro. Então, deu negativo, mas nós... Deu negativo. Se desse positivo, não seria o segundo caso, no segundo foco, que está dentro dos 10 quilômetros, mas ainda assim... Grancho Cardoso, de Sergipe. Vamos lá. Nova Brasilândia, Mato Grosso. Aves de subsistência, resultado negativo. Grancho Cardoso, estado de Sergipe, aves de subsistência, resultado negativo. Triunfo, município de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que é colado ao município de Montenegro. Também deu negativo no SWAB do PCR, então deram negativo. As outras seguem em processamento, e então logo a gente tem a informação. Isso. Todos de subsistência. Em análise comercial tem Palmirim, de Santa Catarina, Aguiarnópolis, de Tocantins. Isso. Não, mas além dessas três, são mais quantas? Investigação. Não, Ceará é subsistência. Ceará é subsistência, é salitre, isso. Está em análise. E isso vocês, de novo, vocês precisam, o painel tem essa informação. O município, a data da amostra, o estado, e se é subsistência comercial, ave silvestre, todas essas informações vocês têm lá. Você citou 3 casos. Estão em processamento. Estão em análise, ele acabou de falar. Casos. Você falou 6 casos estavam em análise. Você citou 3 que já deu negativo. Então tem outros 3 em análise? Ipumirim, Aguiarnópolis e Salitre, do Ceará. 3 em análise. Vamos lá. Posso repetir. Então agora, senhores... Então vamos prestar atenção, porque senão está sendo didático. Vamos lá. Que está em processamento, a investigação. De 1 a 1. Ipumirim, Santa Catarina. Município Ipumirim, Santa Catarina, comercial. Em investigação. A investigação está em processamento no laboratório. Aguiarnópolis, que é o município Aguiarnópolis, de Tocantins. Também é comercial, também está em processamento. E Salitre, é o município de Salitre, no Ceará, de subsistência, também está em processamento. De novo, gente, essas informações que eu repeti, elas estão públicas e disponibilizadas publicamente, num painel que é atualizado 2 vezes ao dia. Secretário, mas às vezes é difícil a gente conseguir identificar, por isso que a gente tem que... Não, tá. Exatamente. Só porque... Tá. Tem 2 casos confirmados no Rio Grande do Sul, Montenegro e Sapucaia do Sul, que os senhores informam que ainda estão em análise genética. Explica o que é isso. Genético. Análise genômica. É muito técnico, né? Análise genômica. Porque, mais do que confirmar, como nós aprendemos com o Covid, mais do que confirmar onde ocorreu, nós queremos saber qual é a estirpe do vírus para saber da onde que ele veio. Ou não. É o mesmo vírus? É um vírus que está circulando em ave silvestre? E aí você consegue estabelecer o que nós chamamos de vínculo epidemiológico. São de aves migratórias que estão vindo do sul, estão vindo de qual rota migratória, então isso permite para a gente fazer da onde que esse vírus está vindo. O do zoológico com o da granja comercial, a gente quer identificar, e é esse um dos trabalhos, a robustez também está nisso. De onde veio, que muitas vezes, de onde veio?
a gente imagina que é de rotas migratórias. Mas é o mesmo vírus, o do zoológico e da granja comercial? É essa análise que tem que ser feita para dar esse diagnóstico. E aí, com isso, Délis, vai mostrando exatamente a robustez do sistema e a transparência. Continua sendo esse vírus de mamífero aí? Influenza aviária De alta patogenicidade. Sim. É, exatamente. Em relação a... Ministro, duas dúvidas rápidas. Há necessidade de reforço orçamentário do Ministério da Agricultura para continuar esse trabalho que vai ser feito? O Valor Econômico falou numa possibilidade de vocês pedirem ao Ministério da Fazenda 100 milhões em reforço orçamentário. E a minha outra dúvida é se há já a confirmação oficial de fechamentos de alguns mercados para carne de frango brasileira. Cuba, Bahrein e Malásia também fecharam os mercados para esses produtos brasileiros? Tá. Bom, primeiro com relação à questão de reforço orçamentário. Neste momento, e ainda pela manhã, nós discutimos isso com a equipe da Secretaria Executiva e com a Secretaria de Defesa Agropecuária. Nesse momento, não há necessidade de reforço orçamentário. O que nós vamos discutir, talvez, nós temos outras emergências sanitárias no Brasil. Tem uma também da muliníase, do cacaueiro, tem uma da mandioca, da soura de bruxa da mandioca que entrou no estado do Pará no final de semana, e a mosca das frutas também, mosca da carambola, que são emergências sanitárias. Mais deste caso, desta emergência, então são outras na área vegetal e essa na área animal. Talvez com as 4 emergências, isso principalmente as do norte do país, que é mais caro o deslocamento de pessoal, diárias de pessoal. Então, talvez a gente possa pensar em englobar todas elas de uma e fazer um reforço orçamentário que não deve ser muito grande. Só por caso, até este momento, no caso de gripe aviária, nós não vamos, a gente vai administrar com o orçamento interno que temos hoje. Délis, essa é uma pergunta bastante importante, desde que essa... não, mas isso eu vou deixar depois do Marcel, eu vou explicar bem, a gente vai explicar bem detalhado, porque este é o processo que a gente, com a credibilidade, a gente ajusta o protocolo. Né? E assim vem acontecendo. Mas aí o Marcel pode falar especificamente até onde estamos, qual é o processo, e veja que os 2 anos que nós tivemos entre a ave silvestre e hoje nos permitiu a revisar protocolos com países muito importantes, que é o caso do Japão. O Japão, até um mês atrás, antes da visita do presidente Lula, que nós estávamos lá, fecharia o Brasil todo. E a gente vinha desde 2023 revisando o protocolo com o Japão. Sabe o que vai significar, por exemplo, para o Japão? 0 na diminuição. Por quê? Porque o Japão fecha só no raio de 10 quilômetros, só o município. E o município de Montenegro não tem granja comercial, é só incubatório. Portanto, não tem um abate de frango que vai ter risco de ser exportado para o Japão. Portanto, não vai diminuir nem 1 quilo de frango a ser exportado para o Japão. Eu vou aproveitar esse gancho, porque nessa viagem da comitiva presidencial ao Japão e Vietnã, foi uma bandeira bastante levantada pelo governo brasileiro sobre a questão da regionalização. Perfeito. E é isso que aconteceu. Pois é. Agora, mas assim, nesse cenário de agora, tem países que estão respeitando, já faz parte do acordo, tendo a regionalização, e tem outros que suspenderam em todo o território nacional. Né? A minha pergunta é a seguinte: o governo brasileiro ele vai rever esses contratos com esses parceiros bilaterais para que essa regionalização ela passe a ser de uma maneira mais ampla, como é que vai, é o entendimento do governo. Eu gostaria de saber também... O que seria o mais amplo que você está dizendo? Nesse que está acontecendo agora, tem países que
Suspenderam as importações Do Brasil somente todo. daquela região afetada. Que é o que está protocolado. Aí outros países suspenderam todas. Então, a minha pergunta, a minha dúvida talvez seja essa. O governo brasileiro pretende unificar, pretende ampliar essa regionalização para que todos... Da nossa parte, sim. Já entendi. E da parte deles. O que, você pretende? Mas só um minutinho, ainda tem mais uma perguntinha. Sobre a questão, já chegou aqui ao mapa alguma ocorrência, algum registro sobre contaminação em humano? Porque eu tenho uma informação aqui que vem de uma granja do interior de Montenegro, na granja Bom Jardim do Caí. Um funcionário dessa granja, são 3 funcionários, um deles manipulou essas aves infectadas com o H5N1. Isso já chegou ao conhecimento de vocês? E se o senhor puder falar também os impactos disso nas exportações até o momento. Tá, bom. Obrigado. Bom, vamos lá. São 3 perguntas, você me lembra ela. É óbvio que nós estamos trabalhando desde 2003, a BPA nos ajuda muito nisso, num país do tamanho do Brasil, que é um continente, é óbvio que nós procuramos revisar os protocolos para a regionalização. Mas uma das primeiras coisas e as mais importantes para a regionalização é demonstrar de fato a robustez do sistema. Quando a gente conseguir mostrar, e acho que vamos olhar pelo lado positivo desta crise, se a gente conseguir mostrar a força do sistema brasileiro, que não saia da região onde foi gerado o primeiro foco, é um ativo que a gente vai ter para propor aos países que ainda não regionalizaram, que ao detectar uma região a gente consegue, é um ativo, convencimento para que ele possa regionalizar. Por que ele fecha tudo? É o temor de que vai se esparramar pelo Brasil todo. Foi assim que aconteceu na França, foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Eu estive falando com um empresário brasileiro que tem negócios com aves e ovos lá nos Estados Unidos. Os focos, e aí a BPA pode dizer, os focos trocam de regiões numa velocidade impressionante. Então, na medida que a gente conseguir mostrar que o sistema brasileiro é robusto e contém na onde aconteceu, é possível que os países parceiros possam aderir ao protocolo regionalizado. É esse o nosso desafio. Estamos fazendo isso desde 2023, com muita seriedade, com muita transparência. Por isso que nós propusemos ao Japão há 2 anos atrás e assinamos agora. Nós fomos construindo a credibilidade do sistema brasileiro. E é isso que tem tempo de cada país, e a gente tem que respeitar. O Reino Unido também já criou um protocolo próprio conosco. O Emirados Árabes, a Arábia Saudita e a China nós estamos construindo. Não deu tempo, aconteceu o primeiro caso. Mas a força do sistema, a transparência nos procedimentos nos credenciam a, então, ter com todos os países, a gente quer isso, casos, quando ocorram, que sejam regionalizados. Com relação à contaminação do ser humano, tem todo um protocolo específico para isso. O maior risco de contaminação ao ser humano é quem manuseia. Os colaboradores da granja do foco estão isolados, em processo de monitoramento. Não temos reportes de outros casos, mas será dado toda a atenção, porque de fato esse o risco de contaminação. Acho que já foi amplamente, vocês já divulgaram, fora quem manuseia, é muito difícil outro tipo de contaminação. Consumir o alimento não traz risco, portanto é importante a tranquilidade. Vocês estão cumprindo um papel muito relevante em demonstrar todas as reportagens. Reitero, em comunicação é isso, é mais do mesmo, né? Olha, não tem risco, porque ninguém vai consumir carne de frango crua, nem ovos, não só por gripe aviária, porque tem outros riscos, salmonela, etc, etc. E, portanto, então, é muito seguro continuar consumindo e a gente não tem caso reportado. A terceira pergunta, qual foi? Os impactos é muito relativo, né? O Marcelo também pode falar os países que já fechou, porque tem toda essa regionalização e também tem quanto tempo vai durar. Veja,
se a gente conseguir demonstrar nos próximos dias, e aí é algo importante, a nossa perspectiva é que quarta-feira, amanhã, acabo de desinfectar a segunda granja. E a partir de desinfectar essa segunda granja, lá onde teve o foco, o dia seguinte é o marco zero, por 28 dias. Então, na medida que, a partir de quarta, se a gente conseguir anunciar que o marco zero é quarta-feira, à medida que o tempo vai passando, 10 dias, 15 dias, e a voracidade deste vírus é facilmente detectável se teria outro foco. Então, na medida que o tempo vai passando, a confiança do mercado também vai começando a acontecer. Olha, não aconteceu até agora, já passou 15 dias do marco zero e não aconteceu, muitos não precisam nem esperar os 28 dias e começam a regionalizar. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Newcastle, do Rio Grande do Sul. Lembrando, vocês mesmos sabem que a China fecha o Brasil. E hoje está restrito só o Rio Grande do Sul, inclusive pronto para reabrir. Infelizmente, veio no mesmo estado a questão da gripe aviária. Então, a credibilidade e o tempo ir passando, e não vai ter no caso em outro lugar, a regionalização vai acontecendo. Então, isso também minimiza o impacto. Quanto é o tamanho do impacto? Eu sei quanto a gente exporta. Tudo para todos os países. Nem todos estão fechados. Um está fechado os 10 quilômetros, outro Rio Grande do Sul, outro o Brasil todo. E quanto tempo vai ficar fechado o Brasil todo? 28 dias? 60 dias? 15 dias? É a negociação, a confiança, a transparência. O nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que, com mais rapidez, a gente restabeleça país a país o fluxo comercial. E o Marcelo pode atualizar. Vamos falar os países. Acho que o Marcelo, deixa o Marcelo responder os países que hoje estão fechados, que acho que vocês precisam atualizar. Atualização. Isso é ciência. Mas é o Brasil que comunica, que fala, É o Brasil, é o Brasil. Nós vamos ter 28 dias a partir do marco zero, que é o primeiro dia depois da desinfecção total do lugar do foco, 28 dias. Se não ocorreu nenhum, significa que aquele ciclo do vírus quebrou. Se não teve nenhum outro caso, nós podemos nos autodeclarar livre da gripe aviária. Começa o reconhecimento. Não, eu reconheço que o Brasil está sem gripe aviária. Eu reconheço. Né? Eles vão fazendo questionamentos, né? E é normal isso. Mas quando você, a partir do dia do marco zero da desinfecção do local do foco, com 28 dias, se não teve nenhum outro caso, a gente se autodeclara livre porque quebrou o ciclo. Marcelo, pode ir. Obrigado, ministro. Bom, boa noite a todos. Acho que é primeiro importante esclarecer essa questão do certificado sanitário acordado, propriamente dito, né? Então, com todos os países que a gente exporta produtos, a gente tem um certificado. Quer seja o certificado que foi acordado bilateralmente com aquele país, ou um certificado que a gente chama de CSI-BR, Certificado BR Brasil, que é um certificado mais genérico. Mas em todos eles existe a regra do que se aplica, né, em caso de detecção de enfermidades. Então, como no caso da China, né, como o ministro já falou, em caso de qualquer detecção, fecha o Brasil todo, assim como a União Europeia. Então, assim, alguns países, foi tudo muito recente, alguns países já se manifestaram, então, em relação ao ocorrido e nos mandaram informações. Então, no total, a gente recebeu manifestações de 11 países. Eu posso repassar todos eles para vocês. De quantos países nós temos relação comercial com a APES? 160, mais ou menos. E aí também países, né? dá para dimensionar que não é fácil, não é simples dizer qual o tamanho do impacto. De 160 países, nós temos manifestação. 11 manifestaram. 11 fechou total. Isso, não fecharam total. É importante também dizer que, além dessa questão do impacto, muitos eles também conseguem desviar as exportações para outros países também, né? Fechou um mercado, eles conseguem, os nossos exportadores conseguem mandar para outros países, o que reduz um pouco o impacto do que acontece. Bom, então, dos países que se manifestaram de fato fechando, tá? Fecharam o Brasil como um todo, manifestado já. México, Coreia do Sul, Chile,
Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina, fechado para o Brasil todo, tá? Não estou mencionando aqui os que estão no certificado sanitário, no protocolo acordado, porque é uma outra lógica que eu vou explicar para vocês. De qualquer eu vou explicar. De qualquer forma, fechou na prática é a mesma coisa, só para seguir o raciocínio. Que manifestaram o fechamento para o estado, Rio Grande do Sul, tá? Cuba, né, que foi perguntado, Bahrein também, Rio Grande do Sul. Que manifestaram já fechamento para o município, o Japão, né, que a gente já tem um protocolo só para o município de Montenegro, e que já manifestou, confirmando o raio, né, o raio de 10 quilômetros, Singapura, tá? Mas nenhum país no momento se manifestou ainda em relação ao fechamento do mercado. Tem alguns países que estão na nossa lista, né, que são países onde o protocolo determina o fechamento do país como um todo, que a gente vai passar para vocês com detalhe depois, todos esses países, mas esses países ainda não se manifestaram. Apesar desses países ainda não terem se manifestado, a certificação parou da mesma forma, né? Com base na credibilidade com aquele país. Para dar credibilidade, e não existe, é uma questão que o Brasil se auto-embargou. Não, exatamente. Nada disso, não auto-embargou. Mas nós temos um protocolo, então nós paramos de emitir certificado, porque nós estamos cumprindo um acordo que temos. Por exemplo, China não notificou ainda. Mas nós temos um acordo, nós paramos de emitir certificado. Nós paramos. Que o certificado que é o documento para poder exportar. Parou a China e parou a União Europeia, é isso? Parou também, sim. Então vamos lá, quantos países fecharam para o Brasil todo e quantos só para o Rio Grande do Sul? Não preciso mais dos nomes, só o número. Bom, 11 fecharam para todo o país. Aí é isso que eu estava explicando. É diferente, fechou e parou de certificar, de certa forma, né? Não, mas a gente está montando uma tabela, assim, são muitos, 160 países, para você entender. 160 países e não é só carne de aves. Carne de aves, material genético, ovos, é uma enormidade de produtos. Então a gente tem que ir olhando caso a caso, cada um dos certificados. Então a gente está fazendo isso nesse momento, revisitando todos os certificados, e a gente vai fazer uma tabela, tá? Em breve a gente vai compartilhar com vocês, com todos os países, todos os produtos, para ter clareza exatamente do que a gente parou de exportar. Nesse momento eu não tenho todas as informações, mas a gente vai passar 11 que se manifestaram, já nos notificaram de qual a determinação que eles vão fazer. Não emitam mais certificados. Alguns com o Brasil como um todo e alguns já se manifestando. Vou dar alguns outros exemplos. Aí que você falou, com relação aos produtos, né, subprodutos também. Todos esses países, eles cancelaram todas as exportações, além do frango também. Pessoal, peraí só um minuto. A gente está com uma transmissão ao vivo, então o pessoal que está acompanhando pelo link não está conseguindo ouvir o que vocês estão falando. Então, por favor, sempre peçam o microfone. Tá, então só retornando, com relação a esses países, eles suspenderam todos os produtos e a carne de frango ou estão parcialmente, a gente ainda pode enviar material genético, pintinho e etc.? Essas informações que eu estou passando é do levantamento inicial que a gente fez exclusivo de carne de frango, tá? Bom deixar claro, porque como é o que tem mais impacto, né, o volume é muito maior. Por exemplo, está fazendo... ovo, só para dar um exemplo, ovo, o Brasil exporta 0,9% da sua produção. Entendeu? E, por exemplo, os Estados Unidos, que é o grande importador de ovo nesse momento, não fechou o mercado. Então, praticamente o ovo, se não fechou para os Estados Unidos e a gente exporta muito pouco, o impacto vai ser quase zero. Estados Unidos a gente recebeu a informação que eles vão fechar o material genético por estado e o ovo não vai fechar. Mas assim, então a gente está montando essa tabela geral por produto, por país, vai ser uma tabela grande, mas aí vai dar visibilidade e transparência para vocês. Tá? Né? Só para esclarecer... É por causa da transmissão ao vivo, né? É importante fazer a pergunta no microfone para que possa... Só para esclarecer, ministro, então, porque União Europeia são 27 países. Né? Então, todos estão... E o protocolo diz o seguinte, o Brasil bloqueia nacional? O Brasil como um todo, né? Quando o Brasil bloqueia, é nacional, então? Depende de cada caso também, porque no caso do Japão, né, a gente tem um protocolo regionalizado por município, a gente bloqueia o município, que não tem impacto nenhum. Não, tudo bem, mas estou falando em relação à China e à União Europeia, que foi o protocolo. O protocolo fala nacional tem que parar. Isso. Ok.
Só para ser bem claro, tem alguns outros países que também que está previsto também o fechamento do Brasil como um todo, tá? Além desses dois que eu mencionei, que é África do Sul, Rússia, Peru, República Dominicana, Bolívia. Mas a gente, como eu disse, a gente vai passar essa lista para vocês provavelmente amanhã, tá? A gente está finalizando essa lista, a gente passa amanhã para vocês. Depende do... África do Sul, Rússia, Peru, República Dominicana, Bolívia, Marrocos, Paquistão e Sri Lanka. Esses são países onde o protocolo também prevê o fechamento do Brasil como um todo. Isso. E aí uma coisa que é importante, já estão fechados. Uma coisa importante também, a grande maioria dos protocolos, dos países que a gente tem, prevêem o raio, tá? Então, e não vai ter nenhum impacto no final das contas, como o ministro disse, não tem nenhum CIF de produção comercial no raio de 10 quilômetros. Então, como não tem, o impacto é zero. De carne, é só matrizeiro, o caso, não tem impacto no fazendo do raio. O impacto é zero. Ele fecha, mas não tem impacto. Exatamente, exemplo do Japão e Singapura. Deixa só, eu vou pedir... eu vou pedir a vocês, se puder, se tiver alguma outra pergunta direcionada a mim, as outras, os secretários têm total conhecimento, até mais do que eu, para responder, porque tem o evento com os ministros da União Africana, todos que estão no Itamaraty, e o presidente mandou a mensagem que ele está esperando a minha chegada para o presidente chegar lá também. Então, se tiver alguma coisa para responder, daí eu vou pedir licença a vocês e eles continuam tirando todas as dúvidas. Pessoal, só um minuto. Ela está com a mão levantada, por favor? Ministro, tudo bem? Boa noite a todos. Luciana Amaral, da CNN. Conversando hoje com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso, eles estão falando, claro, que o MAPA tem técnicos altamente capacitados para enfrentar toda essa situação, mas eles falam também numa cobrança de que o governo ajude, de alguma forma, como uma compensação financeira, os avicultores prejudicados. Perfeito. Especialmente no Rio Grande do Sul, com os abates e também com o que deixaram de exportar. Minha pergunta tem alguma previsão de alguma compensação financeira nesse sentido? Muito legal. Eu acho que assim, na parte de endividamento, vocês têm custeios, é possível a prorrogação, a repactuação das dívidas e caso a caso nos prejuízos que os produtores tiveram. Mas é tão importante isso, e eu até vou responder daqui um pouco, eu vi que tem uma mensagem do presidente Pedro Lupion me convidando para estar amanhã lá na frente parlamentar. Eu vou me esforçar, porque tem também o encontro dos prefeitos, a marcha dos prefeitos, e tem um evento convidado pelo presidente para a gente acompanhá-lo, acho que às 9 ou às 10, e daí eu vou me esforçar para estar lá na frente. Mas você sabe uma medida que é muito relevante? Tem uma proposta de um projeto de lei do ex-deputado, acho que é o Gerg, do próprio Rio Grande do Sul, que cria o Fundo Nacional para a questão sanitária. É muito relevante isso. As crises sanitárias estão cada vez mais constantes e mais vorazes. E é fundamental isso. Isso não existe no Brasil. E eu defendo, e eu já propus isso à Frente Parlamentar da Agropecuária como uma matéria de grande relevância. Este fundo seria composto de recursos públicos e privados no abate, um pouquinho, um centavinho de cada produtor, de cada frigorífico, um pouquinho de dinheiro público, exatamente para indenizar casos como esse. O Brasil, infelizmente, não tem esse fundo. Agora, tem estados que tem associações que têm, eu não sei se é o caso do Rio Grande do Sul, o meu estado, o estado de Mato Grosso, não tem nem o federal, porque não existe, e nem o fundo estadual. Mas os produtores juntos criar um fundo privado entre eles para que eles possam se autodefender num caso como esse. Eu defendo que tenhamos um fundo nacional. Nesse caso, desculpa, mas então nesse caso específico ainda não há uma legislação que preveja isso e nem há um planejamento. Alguns estados têm, alguns estados não têm. O federal não existe. Eu defendo que crie, e tem um projeto de lei que eu defendo que o Congresso Nacional aprove esse fundo, e eu defendo, inclusive, a sanção presidencial para que seja instituído o Fundo Nacional. Alguns estados vão estar amparados pelo Fundo Estadual.
E onde não tem nem o estadual e o federal, que não existe, existem estados que associações, e aí o Marcelo pode dar mais detalhes, estados que têm um fundo privado para indenizar os produtores. Ministro, posso fazer só mais última, por favor? Sou João Cares, do Poder 360. Ministro, o senhor falou bastante sobre a importância do Brasil ter crédito lá fora, no sentido da segurança da sanidade do nosso país. Uhum. Na sexta-feira, o Jornal de Brasília publicou uma matéria falando de um relatório do próprio Ministério que aponta falhas na produção avícola no Brasil. Queria só entender a origem desse relatório, se ele realmente existe, porque a repercussão não foi boa para o público do agronegócio. Queria só que o senhor explicasse um pouquinho. Tá bom, muito bom. Este é o ponto, e aqui, de novo, um grande agradecimento a vocês. Eu estou fazendo questão de agradecer mesmo. Vocês viram quantas vezes eu falei? Porque a imprensa tem um papel fundamental. E a gente tem que ser didático. O assunto é difícil, assunto muito técnico. É difícil a gente ficar tirando a dúvida, a gente mas ouviu importante. Boa parte da entrevista do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, atualizando a situação da gripe aviária. Ele informou que 3 suspeitos casos suspeitos deram negativo, todos casos não comerciais, ou seja, aves silvestres ou de propriedades domésticas, né? Está no quintal, numa pequena propriedade. Há ainda 2 casos em granjas comerciais que estão em análise e ainda não foram concluída esse processo não foi concluído. Mencionou ainda que novos países anunciaram ao Ministério da Agricultura restrições à entrada de produtos brasileiros. Alguns exemplos, Cuba e Bahrein anunciaram bloqueio da compra do estado do Rio Grande do Sul, enquanto o Japão e Singapura anunciaram restrição à compra do município de Montenegro, apenas e tão somente do município. Ato contínuo, o ministro citou que no caso do Japão, por exemplo, um importante comprador, não teremos impacto, já que o município não vende aos japoneses. Além disso, ele mencionou os Estados Unidos, que fecharão o mercado para o material genético vindo do Brasil, mas continuarão comprando ovos produzidos no solo brasileiro. Para terminar, há pouco o ministro defendeu a tramitação de um projeto de lei que já está no Congresso, que cria um fundo sanitário para amenizar crises que, segundo ele, serão cada vez mais frequentes e constantes. Por isso, defende a criação de um Fundo Nacional Sanitário e que poderia fazer frente a esta situação. Mencionou ainda o pedido da Frente Nacional, da Frente Parlamentar do Agronegócio. O ministro tentará uma reunião amanhã, mas já indicou que casos específicos, pontuais, por exemplo, repactuação de dívida, poderá ser feita caso a caso, dependendo da situação.